A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Teologia da Música, onde estaremos abordando aspectos e noções para o bom desempenho da música em nossas igrejas com parâmetros bíblicos. Hoje estamos dando início a mais uma disciplina intitulada Culto e Liturgia. Vamos orar ao Senhor. Eterno e bom Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, agradecidos a Ti pela rica oportunidade que nos dá, Senhor, de estudarmos esta disciplina. Senhor, que as noções dadas, Senhor, durante este período sirva para melhor adorarmos a Ti. Que a Tua bênção e a Tua mão esteja sobre nós, os nossos corações prontos, abertos para ouvir a Tua palavra, para aprendermos e, sobretudo, para praticarmos em nosso cotidiano. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar sobre culto e liturgia. Na primeira parte do nosso curso, nós vamos falar sobre culto. Na segunda parte, estaremos falando sobre liturgia. Para tanto, vamos nos basear em um texto da Palavra do Senhor, um texto muito conhecido. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, eu destaquei aqui duas palavras, adoradores e em espírito e em verdade. Esse texto é bastante conhecido, e ele vem falar a respeito de alguém que perguntava a Jesus onde deveria ser a adoração. E o Senhor então dá esta resposta, que estava já na hora, já tinha chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e que o Pai procuraria os adoradores. Hoje nós vemos a igreja preocupada muito em inventar adoração. Então nós queremos fazer adoração, nós queremos que o Senhor encontre adoração, mas Ele não está procurando adoração. Nós vamos ver no transcorrer desta primeira parte do nosso curso, que ele fala sobre o culto, que o Senhor, ele já idealizou o culto dele, ele já idealizou a sua adoração. E ele nem precisa da nossa adoração, porque ele tem adoração sempre e eternamente. O que ele procura nesta terra são adoradores. Então, tudo que a gente possa fazer para o Senhor, nós vamos ver que o culto, ele tem uma liturgia, essa liturgia, durante o tempo, ela foi sendo alterada, mas a liturgia não pode alterar o culto. O culto é a parte principal, é o que Deus procura. Ele procura adoradores que prestem culto. E aí no culto nós poderemos variar a nossa liturgia. Então, esta primeira parte, esse versículo, deve ficar guardado no transcorrer do nosso curso, porque nós vamos voltar sempre a este parâmetro bíblico. Deus não quer adoração, Deus quer adoradores. Ele diz que o Pai está procurando adoradores. Infelizmente, a igreja hoje está oferecendo adoração. As mesmas coisas que nós fazemos dizendo que estamos adorando a Deus, o mundo também tem imitado e feito, mas certamente Deus não receberá esse tipo de oferta, porque não são de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos, lidamos aqui com a maioria de músicos, né? De irmãos que cantam, de irmãos que tocam, que são responsáveis por grupos de louvor na igreja, que o que vocês fazem lá no mundo também se faz. Lá nós vamos encontrar tocadores, talvez até melhores do que os nossos dentro da igreja, mais bem preparados, mais bem formados, mas que jamais conseguirão prestar a Deus uma adoração. Eles podem executar a mesma partitura que o irmão executa. Ele pode reger com a mesma maestria que nós regemos, porém, ele jamais oferecerá uma adoração ao Senhor. Às vezes a igreja se preocupa porque hoje copiam-se muitos nossos hinos, copia as nossas músicas e as pessoas se preocupam, olha, há uma mistura. Não, para Deus não. Deus sabe exatamente quem é adorador e quem é um tocador, quem é adorador e quem é um cantor, porque ele só aceita
daqueles que o adorem em espírito e em verdade. É preciso colocar a alma estar disponível. O espírito é aquele que se comunica com Deus, é a nossa comunicação com o Senhor. Então precisa que o nosso espírito já esteja iluminado para o Evangelho e que tenha contato com Deus. Senão, nós podemos prestar ou podemos fazer coisas de adorador, mas certamente não estaremos fazendo adoração. Então Deus está preocupado em encontrar adoradores. Então a nossa preocupação como músicos na igreja ou como aqueles que fazem do louvor, do cântico ou do tocar algo para o Senhor ou mesmo da sua maestria, que você antes de se preocupar com a técnica que é necessária para estas coisas, mas que você se torne um adorador. Você precisa de ser um adorador e o Pai se encontrar este adorador. Aí este adorador fará adoração segundo os parâmetros da palavra do Senhor. Então nós vamos ver que nem tudo que se faz em nome de adoração é adoração. Por isso que esta primeira parte, quando a gente fala em culto, é preciso separar a definição do que é culto e do que é liturgia. Então, culto é uma palavra que vem no sentido, é uma palavra de origem grega, né? Que vem no sentido de adorar, reverenciar, render homenagem. Liturgia é o conjunto de elementos e práticas do culto religioso. Então veja que pelas definições, o culto é a minha ação, é o adorar, é o render homenagem a Deus. Agora, como eu faço isso? Eu tenho elementos que faz a ordem deste culto, né? Deus teve isso desde o início lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento os apóstolos nos ensinaram os elementos que vão compondo o nosso culto. Então a gente já percebe que o culto é sempre de maior valor do que a liturgia. Eu posso não saber a liturgia que vai ser executada em determinado culto, mas eu sei o meu culto. Eu sei que culto eu quero prestar a Deus. Então, quando eu vou para um culto, eu vou já levando a minha oferta para cultuar ao Senhor. Eu chego na igreja, eu não sei que hinos vão cantar, mas eu já tenho que ir com a minha alma preparada para louvar o nome do Senhor com os hinos que cantarem. Eu vou para o meu grupo, eu não sei que hino meu maestro vai escolher para cantar naquele dia, mas eu tenho que ir preparado para oferecer aquele hino como oferta ao Senhor do meu culto. Por isso que é estranho quando as pessoas saem de um culto reclamando dele, né? Dizem, este culto foi muito ruim, este culto não senti nada, este culto o pregador foi infeliz, este culto os hinos foram todos ruins. Então, mas que culto é esse? Né? Porque o meu culto nunca deve ser ruim. Aquele culto que eu ofereço a Deus deve ser sempre o melhor culto. É o melhor hino, a melhor mensagem. Eu vou sempre ouvir Deus falar, independente de quem seja o portador da mensagem. Eu tenho a Bíblia para ouvir a voz de Deus através da leitura da palavra do Senhor. Então o meu culto nunca poderá ser ruim. A liturgia pode ter tido problemas na execução daquele culto, mas o meu culto não. Eu tenho que prestar um culto em espírito e em verdade, para que o Senhor possa estar recebendo. Então essa primeira aula, a gente precisa gravar muito bem, porque essa primeira parte normalmente é de menos preocupação da igreja. Às vezes a gente tem ouvido muita preocupação com a liturgia, é por isso que a gente põe nome de culto, todos os nomes, todas as chamadas, os merchandise, para todos os tipos de culto, mas a gente não se preocupa com quem vai fazer aquele culto. Quando nós estamos na nossa liturgia lendo a palavra, hoje se projeta, que nem eu estou projetando aqui para os irmãos, se projeta nos cultos a leitura da Bíblia. Né? Aquilo pode ser para mim uma adoração. Eu estou fazendo a leitura da palavra do Senhor como um ato de adoração. Mas uma pessoa ouvinte, ele vai ler a Bíblia conosco, mas não estará adorando. Às vezes nós pedimos, né, e agora tem os telões para ajudar, põe lá a letra dos hinos, e música é uma coisa que qualquer pessoa, ouvindo um pouquinho, já consegue cantar. Então é normal que às vezes as pessoas que nos visitam e que não são crentes, elas comecem a cantar conosco os nossos hinos. A gente até incentiva isso, mas ela não está adorando, ela está cantando, ela está naquele momento participando da nossa liturgia, mas ela não é uma adoradora. Deus sabe separar a voz do adorador da voz do cantor, aquele que simplesmente está executando uma partitura musical daquele que está adorando a Deus com seu instrumento. Então
esta é a grande diferença e a importância que a gente precisa dar muito mais ao culto que eu ofereço do que à liturgia que é praticada. É certo que a liturgia tem seu valor, nós vamos ver mais para frente, mas ela nunca deve se sobrepor ao culto que nós estamos prestando ao Senhor. Ninguém consegue prestar o meu culto a Deus. Eu posso ter a melhor ou a pior liturgia num determinado lugar, num determinado espaço de tempo. Agora, o culto ser bom ou ser ruim depende do adorador. Depende de como eu estou prestando o culto. Eu preciso prestar ele espiritualmente e preciso prestá-lo com verdade. Eu preciso ser de fato um adorador para que a gente possa então ser recebido e o Senhor receba o nosso culto. Senão nós estaremos simplesmente fazendo uma religiosidade. Porque liturgia é as práticas do culto religioso. Então tem muita gente mais religioso do que adorador. Ele vai lá cumprir uma religiosidade. Então ele cumpre a liturgia. E às vezes cumpre até direitinho. Faz ela direitinho. Assim como um ouvinte. Ele vai lá no nosso culto no início e a gente fala, vamos orar, ficamos em pé. Ele levanta, ele não sabe o que é oração, ele não tem sentido de oração, mas ele fica em pé, ele fecha os olhos, porque ele vê todo mundo fechar os olhos. A hora que senta, vamos cantar. Ele canta até junto conosco, está lá a letra. Ele consegue ouvir os sons e do meio para o fim, certamente ele consegue até acompanhar determinados hinos. Mas isso não o qualifica como adorador. Adorador foi aquele que foi ali em espírito e em verdade para adorar como Jesus ensinou naquela ocasião e ficou registrado pelo evangelista João. Então, o que Paulo, diante disso, ensinou para a igreja do nosso tempo, né? Porque começou lá no século inicial, no século I da nossa era, mas o apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 12, ele faz como que um apelo, né? Porque ele usa a palavra rogo, né? Então, capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que o apóstolo tinha tanta preocupação com o culto e não com a liturgia. Ele estava dizendo, eu quero que você preste a Deus um culto racional. E o que é um culto racional? É um culto espiritual com racionalidade. É um culto em que eu presto a Deus, mas eu tenho que ter os parâmetros de Deus. Quais são as linhas da palavra de Deus para que eu preste o meu culto ao Senhor? Não importa qual a liturgia, não importa que nome que foi dado àquele culto. O nome alguém pode dar, mas o culto eu preciso fazer. E aí o apóstolo, referente a isso, ele diz, eu quero que você preste a Deus, né? E ele faz um rogo, né? Que você se apresente a Deus com sacrifício vivo, santo e agradável. Então o culto, o meu culto, ele precisa ser sacrificial, vivo, ele precisa ser santo, então aí que vem a qualificação do adorador e, sobretudo, que agrade a Deus. Então eu preciso sair satisfeito de que Deus se agradou do meu culto, de que Deus recebeu o meu culto, de que eu prestei a Deus um verdadeiro culto de adoração. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amado e bom Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, agradecido, Senhor, por este momento, em que meditamos na importância, Senhor, de cultuarmos a Ti como verdadeiros adoradores, porque o Senhor procura estas pessoas que o adorem de verdade, que o adorem segundo a Tua palavra, que apresente a Ti um culto racional, um culto com nossa alma, com nosso espírito, mas sobretudo com o nosso corpo, um nosso corpo de forma sacrificial, um culto, Senhor, que vale alguma coisa, um culto que possa ser agradável a Ti, que Tu possas um dia recompensar-nos na eternidade pelos cultos verdadeiros que prestamos de adoração ao Teu nome. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.